Jaceguá e Lins, olhos gritantes, chegam antes do que o corpo que os carrega. Harmonias? Tantas tontas, sôfregas, bêbadas, lúcidas, cegas. São batutas imaginárias que rasgam o ar. São rios que correm para nunca mais desaguar. Música, maestro, mais leve do que um balão e muito mais densa do que o ar. Eu sou eu, e somente eu sou eu. Mas o meu eu não me basta e me afasta do todo. Assim, sou eu e sou Ana, sou Tomás, sou Luísa e sou você, meu outro, a quem me revelo. Inaudível a música do espírito. Professa-se no tempo em que resvala um som, a harmonia. Existe uma matriz de pensamento e de criação cultural brasileira que não está a serviço, não é servil da cultura mundial. Eu acho que o Lins desenvolve isso fortemente, né? Pela formação dele, né? Segue, né? Essa tradição, digamos, né? Da cultura musical brasileira e contribui fortemente. Essa aqui é de 74. Ele já tinha, assim, uma linguagem bem contemporânea para a época, né? Bem, quer dizer, esse tipo de escrita ela vinha se desenvolvendo já desde os anos 50.
Mas eram poucos ainda no Brasil que utilizavam a técnica modular e esse tipo de grafismo, né? E foi então a vez de sinergia do brasileiro Jaceguai Lins para piano aleatório, extraordinariamente valorizado pela vitalidade expressiva de Vânia Dantas Leite, que usa, em certos momentos, uma régua de madeira ou uma pequena barra de ferro nas cordas. Eu que me lembro, era nos anos 70, eu diria. E o Lins tinha muito apreço, muito interesse em cinema, então ele era muito frequente na Cinemateca, nas sessões da Cinemateca e nos debates, né? E o Lins, né, mais ou menos nessa época que ele tinha passado, né, pela experiência, né, traumática, né, do Instituto Villa-Lobos, né, na ocasião que ele foi preso. E foi então que eu acho que nós nos aproximamos mais, sem uma frequência prevista, né? Porque a nossa relação, na verdade, foi uma relação muito mais afetiva do que profissional, digamos. Mais tarde é que eu chamei ele para fazer a música, né, do meu filme, né, Viagem pelo Interior Paulista. Composta em menos tempo do que o tempo que leva uma mangueira a produzir, como poderei falar de frutos? A música, mais que o tempo objetivo, não nega o tempo de ocorrência entre um evento e outro. Ela, como a vida, é plural. Terei vivido o meu tempo? Se poderei falar de frutos? É Jaceguai Lins. O Melodiário foi, um primeiro momento, uma tentativa do Jaceguai de registrar as manifestações culturais do Espírito Santo, sintetizar isso de uma forma não convencional, né, que é você trazer isso para um universo da orquestra sinfônica. E o Melodiário teve uma homenagem importante ao Hermógenes Lima da Fonseca, que foi uma das pessoas com quem o Jaceguai estudou folclore. Esse projeto do Melodiário foi um projeto muito importante para o Jaceguai, um projeto que deixou ele muito animado, deu um gás a ele, porque ele viu nisso uma possibilidade de realmente de fazer um trabalho muito bem feito, e foi isso que ele fez. E o número grande de artistas da área, tanto da área clássica como da área popular, que passaram por lá, né, para tocar. E o Jaceguai, no meio disso tudo, ele ficou muito, uma presença muito intensa lá dentro, assim, porque tudo ele questionava muito, tudo ele queria que fosse de uma perfeição muito grande com aquilo que ele pensava. Ele sempre foi muito verdadeiro, ele sempre foi muito justo, muito correto e sempre muito honesto em relação à arte.
também ele não queria fazer concessões. Ele queria ter realmente uma pluralidade nessa obra, que são várias manifestações artísticas, mas ele queria que isso fosse feito de uma maneira verdadeira e artística. Ele não queria que fosse citações disso, citação de uma valsinha, porque tem os pomeranos, uma citação de uma capoeira, uma citação de um pedacinho de Congo. Ele não queria nada disso. Ele queria fundir isso tudo numa obra de arte. Ninguém compreende o mundo sem mudar o mundo. Muita é a eternidade. E não há forma de ser o todo, sendo-se apenas parte para sempre. A primeira nova lei: toda individualidade conterá o todo. A segunda nova lei: a igualdade expressará as diferenças. A terceira nova lei: ninguém nada será mais do que todos. A quarta nova lei: a regência de tudo será o transitório. A quinta nova lei: tudo é incerteza.
instante de céus na terra, lápis lazuli, ecoa a paz interna. Conhecia o Jaceguai dos mesmos ambientes que nós frequentávamos, né? Que era a Praia do Pia, enfim, os shows da Gal, as noites da época do Desbunde, e sabia que ele era um músico experimental, que trabalhava, e conversamos bastante antes de eu chamá-lo para fazer a trilha do filme, né? Sobre os conceitos que nós dois tínhamos a respeito da utilização, né, da banda sonora como um todo no contexto de uma narrativa cinematográfica. E tudo que ele dizia batia com as coisas que eu pensava. Nós tínhamos o mesmo enfoque sobre essa questão da utilização da trilha e principalmente da banda, né, como um todo. Nós tínhamos essa visão de que a música não deveria ser apenas um elemento ilustrativo da cena, né? Que ele devia ser independente e acrescentando, portanto, à cena um elemento novo de linguagem. E achei que podíamos fazer um trabalho juntos muito criativo, né? Era o meu primeiro filme, então eu tinha um desejo de trabalhar numa radicalidade narrativa, né? Ele tinha essa coisa lúdica também, ele era um compositor que tinha uma seriedade própria da música chamada contemporânea, mas tinha também uma formação musical muito enraigada na cultura brasileira, não é à toa que ele foi parar no Instituto Villa-Lobos como professor, e isso, de uma certa maneira, influenciava muito o trabalho dele no cinema, né? Eu acho que a cultura musical que ele tinha e a cultura cinematográfica contribuíram muito para ele antropofagizar essa cultura que ele tinha. O Lins tinha uma capacidade muito grande de perceber os espaços vazios e a causa desses espaços vazios no filme. E isso dava a ele a possibilidade de entrar no filme. A música dele não fica solta no espaço, né? Ela está agregada a um material, assim como o limo está integrado a uma pedra no rio, percebendo todos aqueles movimentos, entendeu? E fazendo movimentos, provocando ruídos. E isso o Lins provoca com grande sabedoria, principalmente num banho que o Beija-Flor dá numa bica que cai em cima de uma tora, né? O Lins explora isso de forma magnífica, né? Os dois estão brincando ali. Você quase que percebe essa brincadeira de entra e sai que o Beija-Flor provoca e que o Lins acompanha. Embora ele não fosse um compositor de música eletroacústica, essa peça dele, Refeição para Dois, eu acho ela muito importante porque ela é uma espécie assim, de delatora, né, da situação da música do século XX, aquela música cuja grande importância é introduzir todos os sons na linguagem musical. Não mais trabalhar só com notas, com sons musicais, mas com qualquer som do universo pode ser incorporado na música.
Guarani são guerreiros de paz, não é guerreiro de violência, não é essas coisas não. Porque se a gente, para chegar na terra sem mal, então o que Deus mandar, então a gente tem que fazer a vontade de Deus. Então por isso que a gente quando vai lá no Caparaó, porque aquele montanha é montanha sagrada. Montanha sagrada tem algumas encantadas lá. Não é pela vontade da gente que a gente vai. Porque a gente sente, quando Deus falar, a gente sente aquele no coração. Oh Deus. Então a gente tem que ir. Então a gente vai lá. Quando a gente chega lá, a gente faz uma dança. É porque traz feliz para nosso coração. Porque Deus iluminou para a gente vir aqui e mostrou essa área para a gente vir aqui, para a gente construir uma vida nova, manter nossa cultura. O problema é do parque mesmo. Ibama mesmo vieram sempre para tentar nos tirar daqui, sempre. Sangue? Vivi muitas guerras, todas elas santas. Mas agora eu saquei tudo. A Brusundanga continua a mesma. Eu quero ouvir música. Eu já conheci o Lins, não mais como maestro da orquestra, mas eu já conheci o Lins como o regente da Banda 2. Então a minha visão dele já é uma visão do maestro de bandas de Congo, vamos dizer assim. Então eu fiquei pensando, o Lins, na verdade, ele é o mesmo Lins, é um maestro em todos os momentos. Ele é o maestro lá na orquestra e ele é o maestro também quando ele cria a Banda 2, que é uma banda formada por estudantes universitários. O que ele vai fazer, então, é lançar um holofote, né? Ele vai lançar uma lente de aumento sobre uma coisa que não era vista nem reconhecida, que são as diversas culturas populares no Espírito Santo, e com mais propriedade, como você falou, o Congo, que foi aquilo que apaixonou ele, né? Do qual ele vai se aproximar ao longo desses anos todos. E é uma coisa que me impressionou muito à medida que ele ia escrevendo e descrevendo como que se usavam os instrumentos, como que se usa o instrumento. Isso vem do cotidiano dele, do fato dele se misturar então com as pessoas nos grupos folclóricos e se tornar um deles. Não ser mais alguém que vem de fora, mas ser alguém que é, né? É muito orgânico o Lins, né? Ou seja, o Lins, ele dá um estatuto musicológico para as bandas de Congo.
E outra coisa que para mim foi uma coisa que foi nova é a questão do melodiário português, porque ele vai falar que as canções, aquilo que a gente canta, as toadas nossas, que a gente canta nas bandas de Congo, elas vêm do melodiário português. Ele falava muito do ritmo, né? Então, o jeito, a maneira de cantar, o ciranda, cirandinha, vamos todos ciranda. Ele fazia desse jeito, dessa forma, exatamente, né? Que você pode trabalhar com diversas entonações, tonalizações, além do que das próprias letras. Já de fusão, uma perspectiva de misturar valores culturais do Espírito Santo. Guarda de mim, amor, a paz que em mim existe, para que nunca no eterno eu seja triste.